Oi, eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Jeje e a nossa conversa hoje é sobre a saúde mental do Kanye West, ou sobre saúde mental em homens negros. Mas, antes de eu começar a entrar no conteúdo, já que esse é um tipo de vídeo que atrai muita gente nova do canal, deixa eu me apresentar. Eu sou doutora em Antropologia Social, mestre em Educação, pedagoga pela PUC de São Paulo e também sou psicanalista clínica, trabalho com supervisão clínica e com a formação de psicanalistas no Instituto Internacional de Psicanálise. Além disso, eu ministro aqui no Coletivo de Jeje, que é uma empresa que eu criei voltada para a área de letramento racial, cursos e formações na área de saúde mental, feminismo negro, formação de professores, diversidade e empresa. Eu sou consultora do Google, do ThoughtWorks, da Bayer e da ONU e tenho uma longa carreira trabalhando com as questões raciais e suas interfaces com saúde mental, desenvolvimento comunitário, gestão de pessoas, desenvolvimento de carreira e formação de professores. Por que eu estou fazendo essa apresentação sobre o meu longo currículo? Porque vídeos como esse atraem pessoas novas para o canal e muitas vezes essas pessoas colocam comentários dizendo: você precisa estudar mais. Aliás, quando as pessoas discordam do conteúdo que eu crio aqui no canal ou no Instagram, elas costumam dizer para mim que eu preciso estudar mais. Não, eu não preciso estudar mais. Quem precisa estudar mais é você. Bom, feita essa introdução e sinalizado este pequeno lugar de onde eu falo, não falo aqui da minha axiologia, das coisas que eu acho, não falo aqui de ter lido blogs na internet, falo aqui a partir de uma longa carreira, são 20 anos como acadêmica, pesquisando, discutindo sobre a questão racial no Brasil, as suas interfaces com saúde mental. Atualmente sou professora na UFBA, então eu não falo de um lugar de uma pessoa leiga que fala de achismos. Eu trago aqui para a gente pensar algumas questões conceituais importantes, e o meu desafio e aquilo que eu me proponho é desconstruir a ideia de que conceitos são coisas acadêmicas. Eu quero trazer os conceitos para a nossa vida, para que a gente consiga entender mais sobre os nossos processos, sobre as questões que nós estamos imersos, sobretudo nós, pessoas negras. Bom, saúde mental aqui no canal, na minha vida, na minha jornada profissional, não é um tema novo, recente, nem as questões que isso implica a partir de um lugar racializado sobre a questão da saúde mental. Eu fiz recentemente na outra rede vizinha uma live explicando o que é saúde mental, como ela funciona, e te convido a ir lá assistir. É só acessar meu perfil aqui embaixo pela descrição do vídeo para você aprofundar mais essa discussão. Mas aqui no canal também tem uma série de vídeos sobre saúde mental e racismo, sobre racismo e psicanálise. E a nossa conversa hoje vai ser sobre duas questões que, para mim, elas são muito importantes quando a gente pensa em termos de saúde mental, que é o diagnóstico e o tratamento. Então, vamos ao nosso caso. O Kanye West, um homem negro, que foi diagnosticado há alguns anos com transtorno de personalidade olha o ato falho, com transtorno de bipolaridade, transtorno afetivo bipolar, ele vem tendo alguns tipos de comportamentos sociais que são desreguladores do que seria esperado para a convivência social. Recentemente, ele deu uma entrevista dizendo que desde que ele descobriu que o diagnóstico dele em bipolaridade estava equivocado, ele parou de tomar medicação e isso intensificou muito o quadro dele de mania. O que são quadros de mania em pessoas bipolares? São quadros de comportamentos repetitivos, são quadros de comportamentos que desviam da norma social, são quadros de comportamento que trazem para o indivíduo algum tipo de prejuízo no que diz respeito à sua vida profissional, à sua vida familiar, à sua vida social. É comum que pessoas com transtorno de bipolaridade tenham episódios, por exemplo, de delírio persecutório, como se as pessoas estivessem todas perseguindo ele, ou tenham um tipo de desencontro, de desvio com a realidade. Então, ele acredita que as pessoas estão falando dele de forma pejorativa, que as pessoas estão se reunindo para agredi-lo. Então, ele desenvolve comportamentos que visam garantir o seu bem-estar dentro desse aspecto caótico da sua organização cognitiva, psíquica e emocional. Ele disse nessa entrevista recente, onde ele afirma que ele foi levado pela atual esposa dele para um diagnóstico, ele foi diagnosticado com autismo, que é um outro tipo de abordagem que não é um transtorno em termos de saúde mental. O Kanye West também já foi diagnosticado em algum momento e foi publicizado com traços de esquizofrenia,
Na psiquiatria, é chamado de comorbidade quando você tem mais de um diagnóstico em termos de saúde mental, e é comum que pessoas com bipolaridade tenham comorbidades com mais de um diagnóstico, com mais de uma caracterização em termos dos seus sintomas. E muitas vezes, de fato, é difícil para o psiquiatra conseguir determinar o que é o que quando múltiplos sintomas se misturam. E aí precisa ter muito cuidado na escolha da medicação, porque uma medicação que é bom para uma coisa pode ser ruim para outra. Então, tem alguns medicamentos que eles vão servir para tais sintomas em tais transtornos, mas que com tais sintomas em outros transtornos, eles podem trazer agravamento do quadro. E é comum também que durante o período do início do tratamento com a medicação, haja uma piora dos sintomas, o que faz muitas vezes com que as pessoas deixem de tomar a medicação, porque acreditam que isso não está fazendo efeito. O que eu quero chamar a atenção aqui, nesse caso do Kanye West, e que serve para a gente pensar sobre a questão da saúde mental e a população negra no mundo, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos. A gente tem que pensar que nós estamos numa sociedade cada vez mais tecnológica, aonde nós somos levados ao limite do nosso desgaste emocional. E isso tem intensificado quadros de adoecimentos mentais como depressão, como ansiedade, como comportamento paranoico, como a percepção de estar sempre sendo avaliado de forma negativa. Isso porque os transtornos mentais, os diagnósticos em saúde mental consideram uma questão genética, uma questão familiar e uma questão ambiental. A questão ambiental se refere ao aspecto sociocultural onde o indivíduo está inserido. Nós vivemos em sociedades globalizadas, neoliberais, fortemente adoecedoras, onde cada vez mais os indivíduos têm se sentido deteriorados na sua condição mental. Mas, quando a gente vai pensar em termos de diagnóstico de saúde mental envolvendo a população negra, a gente precisa considerar que há estigmas que impedem o diagnóstico correto e, por consequência, o tratamento adequado. Há estigmas que associam negritude à loucura. Há estigmas que associam negritude à burrice. Há estigmas que associam negritude à violência. Há estigmas que associam a negritude a comportamento sexual desorganizado. Há estigmas que associam negritude a comportamentos autodestrutivos, como o consumo de álcool ou de outros tipos de drogas. Há estigmas que associam desorganização mental com sujeira em casa, acumulação de itens, uma vida social desregrada com negritude. Esses estigmas, esses marcadores socio-raciais que atravessam a construção da identidade negra do ponto de vista dos valores sociais, dos padrões sociais, das normas sociais, impede que o diagnóstico seja feito de forma adequada. O que a gente tem no caso do Kanye West é a trajetória padrão de pessoas negras que sofrem com transtornos mentais, que vão passar por diversos profissionais que não vão considerar uma série de fatores estruturais que afetam o seu diagnóstico, fazendo com que os diagnósticos sejam feitos de forma tardia e muitas vezes equivocada. Muitos profissionais de saúde mental não consideram seus vieses raciais e de gênero ao considerarem um diagnóstico. Tem um vídeo aqui no canal que eu conto do meu diagnóstico de borderline, aonde eu digo que eu passei várias vezes por psiquiatras, em vários momentos da minha vida distintos. Eles diagnosticavam ansiedade e depressão, que são 2 sintomas da borderline, mas eles não conseguiam diagnosticar o transtorno de personalidade borderline. Eu tive que passar com uma médica psiquiátrica negra, com letramento racial, para que ela conseguisse entender que as minhas queixas não eram agressividade ou comportamentos autodestrutivos associados à população negra no estereótipo médico. Eram características do transtorno de personalidade borderline. Então, se o Kanye West é acompanhado por médicos que não consideram essas questões estruturais na sua própria constituição de sujeito, o seu histórico familiar, o seu histórico de comportamento social, ele vai receber diagnósticos equivocados que vão dificultar a possibilidade de tratamento de uma vida estável e saudável. Então, delírios de grandeza são traços típicos do transtorno borderline. Meu Deus, o borderline não sai da minha boca hoje.
Transtornos de grandeza são traços típicos da bipolaridade. Talvez a minha confusão aqui é inconsciente, né? Esse ato falho de confundir borderline com bipolaridade, se dê ao fato de que, em algumas medidas, os sintomas são muito parecidos. Inclusive, algumas pessoas com bipolaridade são diagnosticadas com borderline e vice-versa. Tem uma pequena diferenciação no diagnóstico que vai determinar uma coisa ou outra, que são algumas questões relacionadas ao comportamento. Mas é comum que na fase de mania, né, o que é a bipolaridade? A bipolaridade é um transtorno mental caracterizado por 2 episódios, de depressão e de mania. A depressão é caracterizada pela apatia, pela descrença na vida futura, por uma sensação de incapacidade, por uma dificuldade de manter as práticas rotineiras, os costumes cotidianos. É caracterizado por uma tristeza, é caracterizado pela dificuldade de sociabilidade. O episódio de mania é caracterizado por práticas perigosas, dirigir perigosamente, beber, transar sem camisinha, por episódios de grandeza, né, que se chama de euforia. Mania é um episódio de euforia, é quando o sujeito bipolar está no oposto, ele está eufórico. Então ele transa com todo mundo, ele bebe, ele fala, ele dorme pouco, ele tem mania de grandeza, ele se acha invencível, ele se acha acima de todos. Essa característica é o que hoje a gente pode olhar no processo do Kanye West, que ele está no episódio de mania. Então a gente vai observar ao longo da jornada dele episódios de depressão e episódios de mania, e ainda existe quadros mistos onde o sujeito tem episódios de depressão e de mania ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele se sente desesperançoso e desanimado, sem ânimo para suas atividades rotineiras, ele se vê nesse processo de pensamentos confusos e com a mania de grandeza. Então eu sou muito importante, por isso as pessoas querem me matar. Ou eu sou muito significativo, por isso as pessoas querem me matar. E com um pensamento desacelerado e desorganizado. Isso faz com que ele fale sobre as coisas que ele fala, sobre o nazismo, sobre a escravidão, sobre o antissemitismo, sem que ele consiga ter um filtro de avaliação do que ele está falando, porque o raciocínio dele é catastrófico e acelerado e confuso. Então há também uma crise de identidade durante esses períodos, principalmente de mania, do transtorno bipolar. Bom, se as questões raciais, então vamos pensar, porque assim, então essa é a parte que eu queria chegar. Os delírios, eles não são iguais. Eles correspondem à experiência psíquica do sujeito. Os delírios, nessa etapa do transtorno, eles servem para resolver uma dimensão do psiquismo que é a estrutura entre o desejo e a fantasia. Então, vamos lá. Como o nosso psiquismo funciona? Nós vivenciamos experiências infantis. Essas experiências infantis vão conformar o funcionamento do nosso psiquismo e vão unir ele de memórias e repertórios para que ele seja capaz de elaborar as questões com a qual ele vai lidar fora da convivência familiar quando você se torna um indivíduo no mundo. O desejo fala de como essa jornada foi construída e ele é essencialmente sobre aquilo que te movimenta na vida. É o seu desejo infantil que te impulsiona para uma experiência de vida social. A fantasia é a forma como nós vivenciamos esse desejo e elaboramos os conflitos que o desejo traz. A fantasia de ser amada, a fantasia de ser mãe, a fantasia de ser uma chefe poderosa, a fantasia de ser uma filha aceita. A fantasia é a forma como nós elaboramos as possibilidades do desejo. Numa pessoa que tem um psiquismo saudável, a fantasia se torna a forma de viver a vida. É o prazer da vida, é a própria vida acontecendo. Numa pessoa atravessada por algum tipo de trauma, a fantasia muitas vezes é uma percepção distorcida do próprio desejo. Isso, quanto maior o trauma, maior a distorção da fantasia. Quanto maior a distorção da fantasia, mais complexo é o processo de adoecimento mental. A psicanálise, por exemplo, ela ajuda o sujeito a distorcer a fantasia para que ela possa se tornar algo executável. Então você sai do campo da superioridade, eu vou ser uma deusa e todo mundo vai me amar, eu sou a nova Beyoncé,
para o que é possível dentro do seu desejo de ser amada, de ser acolhida, de ser orientada, de ser vista e aplaudida. Então, as experiências traumáticas da infância vão distorcendo a fantasia, somada às experiências sociais do sujeito ao longo da vida. Então, se uma criança negra viveu a experiência infantil da rejeição, e quando ela vai para a vida social, ela é novamente rejeitada na escola, no ambiente de trabalho, isso vai afetar a forma de como ela produz a fantasia. E aí, querendo ser aceita, ela vai desenvolver comportamentos que a sociedade tipifica como aceitáveis. Então, o que a sociedade tipifica como aceitável para uma pessoa negra? A submissão. Um negro submisso é um negro aceito. Um negro submisso é um negro que é acolhido nos espaços. Então, esse modelo, a sociedade está dando aqui repertórios de comportamentos aceitos. Você tem o seu desejo atravessado pelo trauma e vai produzindo a sua fantasia de vida no encontro dessas duas coisas a partir da sua própria experiência. Isso vai levando a uma percepção adoecida, distorcida, equivocada e que te adoece, porque o que você deseja é ser amada, não ser submissa. Então você se faz de submissa para ser amada, mas não é a submissão que você deseja, é o amor. E nem sempre ser submissa é sinônimo de amor. Então isso só intensifica a angústia do desejo e compromete cada vez mais a sua fantasia. Todos nós desejamos, todos nós fantasiamos. A diferença entre a sanidade e a loucura é que a loucura é a quebra do pacto, a quebra do pacto real. O que é o pacto real? É viver de acordo com as regras e com os protocolos sociais. Então, no caso do Kanye West, o que a gente vê é uma distorção dessa fantasia de poder. E muito provavelmente essa fantasia de poder traduz esse desejo de ser amado e acolhido na infância. Então, olha como essas duas coisas estão espelhadas. Isso porque o inconsciente, ele é um espelho que reflete essas duas dimensões. Numa sociedade racista, como a nossa, toda pessoa negra tem experiências traumáticas na base da sua constituição, ou seja, na sua infância. Ou elas vão ter o trauma do abandono, porque papai e mamãe precisavam trabalhar muito para pôr comida em casa, então elas vão crescer se sentindo sozinhas. Ou elas vão ter o trauma da violência, porque viram seu pai batendo na sua mãe, ou seu pai sendo agredido pela polícia, ou um membro familiar sendo agredido pelo crime organizado, ou ela vivenciou situações de agressão física, ou ela vai ter algum tipo de trauma de privação, porque faltava alimento, porque faltava roupa, porque faltava calçado. E essas múltiplas experiências traumáticas vão produzir uma noção de fantasia distorcida. Quando o sujeito, o psicanalista, o psiquiatra em específico, vai dar o diagnóstico de um transtorno mental, se ele não tem a compreensão desse processo, ele vai se pautar pela evidência clínica. E a evidência clínica foi pensada para pessoas brancas porque foi feita com pessoas brancas. O processo de trauma de pessoas brancas não é como de pessoas negras. Uma mulher branca pode ter o trauma de não ter sido escolhida para o baile no ensino médio. E isso vai ter um peso na constituição da sua feminilidade. A mulher negra vai carregar não só o trauma de não ter sido escolhida, como o trauma de ter sido hipersexualizada. A hipersexualização do seu corpo faz com que ela não seja vista como alguém digno de cuidado e somente digno de prazer. E na nossa sociedade, pela culpa que o prazer carrega, a pessoa com prazer não é digna de cuidado. A pessoa que oferece prazer não precisa de cuidado. E daí que vem esses marcadores, por exemplo, na pornografia, como algo que associa sexo à violência. Porque aquele corpo que está ali exposto na pornografia é o corpo do sexo para o prazer. Portanto, ele está no campo da violência, no campo das pulsões animais, das pulsões irracionais que os sujeitos mobilizam. Somado a uma cultura que favorece a estética, a percepção e a beleza branca. Bom, tudo isso vai contribuir para um tipo específico de adoecimento mental da população negra que requer um acompanhamento e uma percepção muito distante. O Kanye West, mesmo sendo um homem negro muito rico, não está isento das dimensões do racismo, principalmente na área da saúde. A área da saúde, depois da área do direito, é uma das áreas mais racistas no que diz respeito ao tratamento e acompanhamento de pessoas negras. Desde o tratamento emocional até o tratamento físico e o descaso que muitas vezes as pessoas negras são submetidas quando passam ou quando precisam de um acompanhamento médico. Por fim, esse tema sobre saúde mental, ele não se esgota, ele é muito mais complexo do que parece.
A ideia do sujeito louquinho, é louquinho, é louco, tá falando de nazismo, esconde por trás uma intrínseca rede de práticas racistas que adoecem a população negra e que negam para ela um protocolo de tratamento adequado, considerando seus traumas coletivos oriundos da escravidão e seus traumas familiares oriundos do racismo estrutural. A gente tem muito que falar sobre isso, a gente tem muito que avançar nisso. Você que ficou até o final, meu muito obrigada. Fica aqui meu convite para você se tornar membro deste canal. A gente tem uma série de atividades e de conteúdo exclusivo para pessoas que são assinantes. Inclusive, em março, começa um grupo de leitura do livro A Cor Púrpura, uma discussão psicanalítica do livro A Cor Púrpura. E a gente vai pensar essas dimensões do desejo, da fantasia, ali, ao longo da escrita desse livro. Ele é exclusivo para quem é membro do canal, assinante. Te convido também para se conectar comigo e fazer parte do meu grupo de WhatsApp do Coletivo de Jeje, onde a gente troca várias informações, onde eu compartilho o cronograma de cursos que acontecem na plataforma de Jeje. E se você quiser, amanhã, sábado, vai rolar um curso sobre o desejo e a fantasia na psicanálise, uma perspectiva racializada. Então, para se inscrever, é só acessar o link aqui embaixo. No demais, quer contribuir com o meu trabalho? Curte, comenta, compartilha esse vídeo, que assim o YouTube vai saber que ele é importante, assim o YouTube vai saber que ele precisa circular. Eu sou Jaque Conceição, para mim é um prazer compartilhar conhecimento que emancipa, para mim é um prazer produzir conhecimento que liberta. A gente se vê em breve.